Olá pessoas, aqui quem vos fala é Black Soul e hoje a gente vai analisar este caro rapaz galante e simpático com cara de quem tem muitos amigos, o nosso Lorde de Hong-Yuan, Hong-Lu, o ID de Badlands do Hong-Lu da Season 6. E vamos lá, porque a gente vai ter muita coisa pra falar nesse vídeo, tá, gente? Primeiro de tudo, eu fiz meio que uma surpresinha, não quis fazer análise do trailer dele, tanto porque eu quis guardar pra fazer a análise dele, comentar sobre ele, vocês verem as animações maravilhosas desse homem aqui, e os seus Heishous, que acompanham ele na arte. Então vamos começar dando aqui uma olhada na primeira arte de Uptai dele. A gente já vê aqui ele chegando naquele templo do finalzinho do canto 8, juntamente dos outros Heishous, e aqui dá pra ver a Faust seguindo ele, né, como a Zilo. E ele tá prestes a enfrentar o nosso Mersô Lei Heng, né? Ele vai mostrar pra ele como ele é bem gentil na hora de deslizar um bastão pela cabeça dele. E temos aqui agora a sua arte de Uptai, muito foda. Dá pra ver todos os Heishous aqui com ele, né? Principalmente pelos olhos, dá pra perceber mais ou menos onde é que tá a posição de cada um. E aqui, o olho que ele não tem, ele botou nessa estátua de dragão, após ele uma conversa com a vovozinha querida dele e os anciões, né? Digamos assim. Ele assumiu o trono de Hong-Yuan pra ele. Então vamos dar uma analisada nesse homem maravilhoso aqui. E com higiene questionável, já que essas bandagens da cara dele estão cobertas no próprio sangue dele. Então vamos lá. Aqui nós temos Hong-Lu, The Lord of Hong-Yuan. Gia Family, só que riscado aqui, e H-Corp. E vamos aos seus status. Ele chega aqui sendo um ID tanto de DPS como de suporte, assim como muitos IDs de Bad End eles têm sido ultimamente, né? Eles servem aquele propósito de ser um ID que você coloca primeiro na sua lista de personagens quando você vai começar uma partida, né? Então nós temos aqui ele fazendo esse papel de dar buffs pro time inteiro e dá muito dano por conta própria. Vocês vão ver o sistema de combos dele na skill 3, que eu vou explicar pra vocês logo. Então, vamos aos status. Ele não vai ter tanto HP assim, 181, mas isso não vai ser um problema. É até conveniente que o HP dele é baixo. Aqui, o alcance de velocidade dele já é muito bom. Os rolls de velocidade, roll mínimo de 4 e o máximo até 8. E que pode aumentar bem mais quando a gente for falar sobre as passivas desse ID. E nós temos aqui as resistências, ataques cortantes são ineficientes, ataques penetrantes têm dano normal e ataques de concussão vão ser fatais contra esse Hong-Lu. E agora vamos falar sobre as suas skills, né? Já de aviso prévio, todas as skills desse Hong-Lu são de corte, né? São ataques cortantes, todas elas, absolutamente todas. Então vamos aqui para a primeira skill, I wish to open a path. Eu desejo abrir um caminho. Essa skill ela vem com um clash range de 12 até no máximo 15 com as suas condicionais. E vamos ler agora essas condicionais. No início do combate ele vai aplicar 1 de Defense Power Up para 1 ou mais aliados, baseado no cálculo de maior ressonância dividido por 3. Uma vez por turno e um máximo de até 3 aliados. Vai priorizar alvos que tiverem Assist Defense, que tenha nas suas skills únicas de defesa. Então isso daqui já comba com a Faust Zilo. E ao usar, se tiver 6 ou mais da soma de Rupture no alvo e Poise nele mesmo, ele vai ganhar Coin Power mais 1. E se o alvo tiver 3 ou mais tipos de efeitos negativos, ele vai ganhar Clash Power mais 1. On hit, a skill 1 do Hong-Lu vai infligir 2 de Rupture Count e ele também vai ganhar 3 Poise Count. Agora vamos para a skill 2 dele, onde as coisas já começam a ficar bem mais interessantes. Temos aqui uma skill 2 com um nome bem absurdo de longo.
The Tarnished Blood's Absolute Cleaver of Ambitions. Aqui nós temos uma skill 2 que o Clash Range dela vai de 15 até 23, né? Parece basicamente uma skill 3 na hora de dar Clash contra as skills do inimigo, então é bem provável que ele vai estar ganhando Clash com valores mais altos. E vamos aos efeitos. No início de combate, ele vai aplicar um Gluttony Damage Up para todos os aliados que tiverem skills de Gluttony no campo nesse turno, ou seja, não só ele, como basicamente todo mundo do Racial Pack, porque todos eles têm uma skill de Gluttony. Então é dano de graça para todo mundo. Ao usar a skill 2, ele vai ganhar Coin Power mais 1 para cada 6 de soma de Rupture no alvo e Poise nele mesmo, um máximo de até 2. E ele vai ganhar 3 de Poise. Agora vamos para os efeitos on hit. Na primeira moeda ele vai infligir 1 de Rupture Count. Na segunda ele vai ganhar 2 de Poise Count para critar. E a terceira e a quarta moeda são moedas inquebráveis. Ele vai ter aqui os seguintes efeitos. On hit ele vai infligir 1 de Rupture Potency. E na quarta moeda ele vai dar 50% a mais de dano. E se ele critar, ele dá mais 50% de dano. E ele vai infligir on hit 2 de Rupture Potency. Agora aqui as coisas começam a ficar interessantes. Skill 3. Answer Me, Racial Packs. Ele vai basicamente usar a skill 3 dele, essa versão dela que tem um Clash Range de no mínimo 22, no máximo até 25. E ela tem esse efeitozinho maroto aqui, que ela não vai ativar skills defensivas do inimigo, né? Ao usar essa skill não ativa as skills defensivas dos inimigos. Então vamos lá, porque aqui a gente vai ter bastante coisa para falar, tá? Por isso que eu falei brevemente das primeiras skills. Ao usar essa skill, ele vai ganhar Coin Power mais 1 para cada soma de 4 de Rupture Potency no alvo, ou então Poise Potency nele mesmo, um máximo de até 3. Ao usar, ele vai ganhar 5 de Poise e 3 de Poise Count. E depois do ataque, ele vai ativar os seguintes efeitos, né? Entre os aliados do Racial Pack que essa unidade mandar agir, escolha a unidade que tiver menos Unrelenting Storm, né, stacks de Unrelenting Storm, e aplica um stack de Unrelenting Storm depois. E também dá para eles um stack de Exalted Command. Então vamos lá, o que são esses stacks aqui? Unrelenting Storm. O número de vezes que essa unidade ativar um combo com o Lorde de Hongyuan Honglu vai ganhar um stack a mais, um máximo até de 2 stacks. No início de um turno vai ganhar um de Offense Level Up e um de Defense Level Up para cada stack. E aqui, Exalted Command, que é: se a unidade A aplica esse efeito à unidade B, a unidade B vai dar um follow-up, né? Vai prosseguir com um ataque unilateral com a sua skill 3 base. E vai ser a mesma unidade que a unidade A atacou primeiro. E, claro, isso só vai ativar depois do ataque da unidade A terminar. Então vai ser primeiro essa skill 3 e depois vai ser a skill 3 de um Racial Pack que foi ativado o combo. É bem confuso entender aqui. O pessoal da Project Moon certamente gosta de botar bastante texto para coisas que poderiam ser explicadas de uma forma um pouquinho mais simplificada, mas tudo bem. Essa skill aqui ela vai usar um ataque de assistência que não vai afetar a outra unidade quando vier as próximas skills. Então você não precisa ficar preocupado de não, mas será que isso vai gastar a skill 3 que estava no slot dessa unidade no próximo turno? Não vai. O slot de skills vai continuar inalterado. Agora esse efeito não ativa se a unidade que recebeu esse stack de Exalted Command ainda não tiver a sua skill 3 desbloqueada, né? Vamos lá, aí os próximos efeitos depois que Exalted Command estiver completo, o Lorde Hongyuan Honglu vai ativar a skill I Carve the Path of a Lord, uma skill 3 modificada dele.
E se comando exaltado não tiver ativado, ou se o combo da identidade ela tiver tomado stagger ou ela tiver sido derrotada antes de Exalted Command ser completo, então o Hong-Lu ele vai usar no lugar Lonesome Stand Sacrifice to Claim the Garden, né, que é a outra skill 3 modificada que ele tem após usar essa primeira versão da skill 3 dele. E aqui, como essa daqui só tem uma única moeda, vamos aos efeitos. Unbreakable Coin. On hit ele vai infligir Offense Level Down para cada 2 tipos de efeitos negativos no alvo, máximo de 3. E ele também vai infligir um de Defense Level Down para cada tipo de Death Right que tenha no alvo, máximo de 3. E agora vamos para as skills 3 de verdade. Aqui, gente, eu não vou me dar o trabalho de falar de Clash Range, porque essas skills aqui só ativam depois de ele dar Clash com essa primeira skill 3 aqui, tá? Então não tem que se preocupar com números aqui. Então vamos só ler os efeitos das skills. Nós temos aqui I Carve the Path of a Lord, que ele vai usar após usar a primeira versão da skill 3 dele. E vamos aos efeitos de uso, que são muitos, como vocês podem ver. Se essa unidade ativou um combo com um Ratio Pack Adept Identity, ele vai ter um Base Power mais 1 e Coin Power mais 1. Ele vai dar 1% a mais de dano para cada 1% de HP que ele tiver perdido. No caso do alvo, né? Para cada HP do alvo que foi perdido. E o próprio HP perdido, um máximo de 50%. Aí o próximo efeito de use dele vai ser Coin Power mais 1 para cada 6 de Rupturing Potency no alvo e Poise Potency nele mesmo, um máximo de 3. Ao usar novamente mais dano extra, porque nunca é o suficiente, ele vai dar 10% a mais de dano para cada 2 tipos de efeitos negativos no alvo, um máximo de 30%. E use novamente mais 10% de dano para cada stack que ele tiver de Racial Bolus Contamination. Então vamos lá, temos mais um stack aqui. É melhor vocês se acostumarem, vai ter muitos stacks diferentes para a gente comentar aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Racial Bolus Contamination, o número máximo de stacks desse efeito é até de 11. E ele faz o seguinte, ele vai empoderar esse Hong-Lu quando ele ativar um combo com um personagem do Racial. E os efeitos desse stack, eles estacam em cima um do outro. Então dá para acumular os seguintes efeitos. E vamos lá, porque é um efeito diferente para cada combo que ele ativar com cada ID diferente. Se for com a Faust, ele vai tomar menos 5% de dano de skills. Se for com a Ryosho do Ratio Pack, desde que ele seja mais rápido do que a unidade alvo que ele está atacando, ele vai dar 5% a mais de dano. Se for com a Racial Otis, ele vai infligir 1 a mais de Rupturing Count on hit em ataques unilaterais nos alvos, uma vez por turno. Se for com a Racial Rhodium, ele vai infligir 1 de ruptura em ataques críticos no alvo, 3 vezes por turno. E se for com o Racial Gregor, ele vai ganhar 1 de Poise Count quando ele estiver dando dano de ruptura num alvo, uma vez por turno. E esses efeitos estacam, então ele vai ter uns ganhos bacana de ruptura, velocidade, dano crítico, até redução de dano com isso daqui. Principalmente a parte da redução de dano, que é bem interessante, na minha opinião. E aqui, depois do ataque, ele vai ganhar um stack de Racial Bolus Contamination, dependendo do tipo de identidade Racial que ele ativar o comando exaltado, né? E aqui, um hit na primeira moeda, ele vai infligir 1 de Rupturing Count. Na segunda moeda, ele vai dar 50% a mais de dano em ataques críticos. E aqui ele tem 2 efeitos de um hit na segunda moeda, que ele vai infligir 2 de Rupturing Potency. E ele vai infligir 1 Slash Resist Down no próximo turno, uma vez por turno. E se ele matar o alvo com essa segunda moeda, especificamente tem que ser a segunda moeda, para cada 2 aliados de Racial Pack que tiverem com menos SP, ele vai recuperar 10 de SP e aplicar ataque Power Up no próximo turno. Ou seja, já tem aqui o efeito de buffar os próprios aliados.
E agora vamos para outra possível versão de skill 3 que ele pode ativar, se o aliado não puder combar com ele, ou se ele estiver realmente só sozinho, né, solitário, se os aliados dele tiverem morrido. Aqui a gente vai ter a Lonesome Stand, Sacrifice to Claim the Garden. E vamos aos efeitos. Ele vai dar 10% a mais de dano para cada stack de Life from Death que ele tiver nele mesmo. E agora, novamente, mais um stack para a gente falar. Life from Death, o máximo número de stacks que esse efeito tem é de 5. E no início do turno, quando ele ativa, vai ganhar os seguintes efeitos. Ele vai ganhar 1 de Offense Level Up para cada 1 stack, máximo de 5. Ele vai ganhar 1 de Damage Up para cada 2 stacks, um máximo de 2. E a cada 1 stack, ele vai ganhar Attack Power Up mais 3. Ou melhor, no caso, ele vai ganhar 1 Attack Power Up se ele tiver 3 ou mais stacks. Então dá pra ver que ele sozinho também não é pouca bosta, né, gente? Ele vai fazer uma destruição absurda, principalmente graças a esse stack aqui, ajudando a deixar ele muito bufado com dano. Ele vai dar 1% a mais de dano para cada 1% de vida perdida no alvo, mais a vida perdida nele mesmo, um máximo de 50%. E aqui os efeitos de uso, que é, se ele tiver 3 ou mais stacks de Life from Death, ele vai ganhar mais 1 de Attack Weight, ou seja, ele vai poder bater em múltiplos alvos com essa versão da dessa skill 3 dele, né? Um máximo de até 2. Ele vai ganhar Coin Power mais 1 para cada 6 somas de Rupture Potency no alvo e Poise Potency nele mesmo, um máximo de 3. Vai dar 10% a mais de dano para cada 2 tipos de efeitos negativos no alvo, um máximo de 30%. E ele vai dar 10% a mais de dano para cada stack de Racial Bolus Contamination que ele tiver nele. E agora vamos aos efeitos de On Hit das 3 moedas dessa skill 3 dele. Na primeira e na segunda moeda ele só vai infligir 1 de Rupture Potency no alvo, e aqui na terceira moeda ele vai dar 10% a mais de dano para cada efeito negativo no alvo, um máximo de 50%. On Hit ele vai infligir 1 de Rupture Potency, e ele vai infligir Slash Resist Down no próximo turno, uma vez por turno. E se ele matar o alvo, ele vai ganhar 2 de Attack Power Up no próximo turno. Então dá pra ver que essa skill 3 dele vai ser absurda, como era de se esperar. E agora vamos para as skills defensivas, porque a gente ainda não terminou aqui. Ainda tem mais pra falar, minha gente, então vamos falar. Ele tem 2 skills defensivas, ele tem um Clashable Counter e ele vai ter um Clashable Guard, né? Mas o Clashable Guard dele tem uma condição bem específica para ser usada, a gente vai estar falando sobre isso nas passivas desse Honglu. Então vamos para o seu Clashable Counter, que tem um Clash total de 13, né? Que ele vai ter os seguintes efeitos, né? O Racial Ring Claw vai ter os seguintes efeitos. No início do combate, ele vai ganhar 1 Slash Power Up para cada ressonância mais alta. E ele vai aplicar isso também para todas as identidades de Racial Pack que tiverem em turno, né? Com ele, né? No turno, uma vez por turno. No início do combate, se tiver unidades de backup, ele vai selecionar um Racial com a menor porcentagem de HP. E ele vai aplicar o seguinte efeito. Ele vai aplicar aqui Your Will Guides My Blade. Mais uma habilidade de destaque pra gente falar. Eba! Quando a unidade A aplicar esse efeito à unidade B, a unidade B vai fazer um ataque unilateral com a sua skill 1 no mesmo alvo que deu clash com a skill da unidade A. E isso acontece no final da skill da unidade A. Basicamente, ele vai usar o counter dele, né, o Clashable Counter dele. Depois que ele usar esse counter, o Racial com menos HP vai lá, usa a skill 1 contra o mesmo alvo e depois ele vai embora, né? E, obviamente, isso não afeta a lista de skills da unidade B, né? Mas isso não vai importar muito, porque a unidade que receber isso daqui, ela vai receber um comando de Battlefield Retreat. Eu não vou me dar o trabalho de ler isso daqui, mas basicamente ela só vai sair do campo de batalha, vai para a lista de backup e vai possivelmente trocar com qualquer ID que tiver por lá.
ou só vai ficar lá mesmo se não tiver nenhuma unidade de backup. Vai recuperar 10% do HP após se retirar do campo de batalha, e acontece uma vez por turno. Agora, a unidade de Reisho que acabar saindo do campo, né, por esse efeito, ela vai ser colocada como a primeira para retornar à linha de campo entre unidades que não são de Reisho. Ou seja, se você tiver unidades de backup que não sejam do Reisho Pack e você fez com que essa unidade de Reisho Pack tenha saído de campo, ela já vai ser a primeira a voltar para o campo de batalha, caso outra unidade venha a sair do campo de batalha, né? Então esse Honglu ele tem essa possibilidade de tirar e botar aliados em campo de batalha, e isso comba muito bem com a Tinchun Ishmael. Eu já fiz um vídeo cobrindo sobre ela. Ela tem efeitos sobre isso, né? Ela buffa aliados quando sai de campo, e quando volta de campo ela já vem com um ataque da skill 1 dela empoderado. Então isso daqui foi feito para estar sendo usado com ela, mas também pode ser usado com as outras unidades de Reisho. E é um flashable counter com moeda inquebrável, do que é bem conveniente. E aqui nós temos a sua segunda skill defensiva, Clashable Guard, que ele vai ser um total de 10 para 11 no clash dele. E vamos lá. Lord's Guard vai ter o seguinte efeito: se essa skill aqui conta como uma skill de defesa assistida apenas para a unidade que usar essa skill. Ela não ativa efeitos de outros personagens com condicionais que tenham cheques como Assist Defense, né? Então essa daqui ativa independente de outros personagens que também tem uma skill similar, que é o caso da Zillo Faust, que a gente também fala sobre ela em um vídeo de análise. E ao usar, se a unidade tiver 3 ou mais efeitos negativos, ele ganha Clash Power mais 1 Unbreakable Coin. Então vamos lá, né, gente? Vamos para suas passivas, porque aqui também nós temos uma outra parede de texto para falar. Não seria um ID roubado e quebrado se no Twitter não tivesse pelo menos 2 posts diferentes para falar das suas habilidades, né? Um para as skills, outro só para as passivas. Então vamos para a primeira passiva, The Reisho Lord. Quando essa unidade substituir unidades aliadas no campo de batalha, ele vai recuperar 10 de SP para essa unidade, e no início do combate ele vai comandar elas a usar uma skill 1 de forma unilateral contra um inimigo randômico, quando elas voltam para o campo de batalha, né? Elas voltam para o campo de batalha e basicamente vai fazer com que ela ganhe mais 10 de SP, e vai usar a skill 1 de forma unilateral em qualquer inimigo no campo de batalha. Se esse mesmo aliado ele for um Reisho Pack ou um Dia Family, né, ele vai ativar o seguinte efeito no lugar. Quando retornar em campo, vai ganhar 20 de SP no lugar, no início do combate, e vai comandar eles a usar a skill 3 de forma unilateral contra um alvo randômico no lugar. Isso pode acontecer até 2 vezes por encontro e por identidade, para a gente também não ficar abusando de ataques unilaterais, né? Assim fica fácil até demais. No início do combate, ele vai ganhar um stack de Leash Holder of All Reishos, aquele que segura a coleira de todos os Reishos. E vamos falar sobre mais um efeito de stack. O número máximo de stacks desse efeito é de 11, e ele vai ganhar os seguintes efeitos baseado no número de stacks. Para cada um stack, ele vai ganhar um de velocidade máxima, um máximo de até de 5, e vai dar 1% a mais de dano com as suas skills. Para cada 2 stacks, ele vai ganhar um de velocidade mínima, um máximo de 2. Ele vai ganhar também um Defense Level Up, máximo de 5. Para cada 3 stacks, ele vai ganhar um Offense Level, um máximo até de 3, basicamente um Clash Power mais 1 para todas as skills. E quando ele tiver 5 ou mais stacks desse efeito, ele vai ganhar um Damage Up, e ele vai aplicar um Offense Level Up
para todos os IDs que sejam do Reishow Pack. Haja buff, meu Deus do céu. Todo mundo ganha um buff. Quando uma unidade de Reishow ela é morta durante um encontro, esse Honglu ele vai recuperar 20 de SP e ele vai ganhar um stack de Life from Death. E isso também ativa quando uma unidade tiver saído de campo, né? E aqui ele também tem mais um efeito que ele vai dar 5% a mais de dano para cada stack de Reishow Bolus Contamination, máximo de 55%. E a gente achando que ele já não tinha dano extra o suficiente, não, quer dizer, o cara já tem poise para critar, tem muitas condicionais de dano, tem muitas condicionais de buff e ainda vai ter isso. Rapaz, o cara é ignorante, hein? Realmente, é a carinha dele de muitos amigos, né? E agora vamos para a passiva de combate dele, que é Embrace the Tarnished Blood and Exsanguinate Others for the Cause. Essa passiva vai ativar a partir do momento que você tiver 5 recursos de Gluttony, né? O que vai ser bem fácil, levando em consideração que o time dele é literalmente todos os IDs de Reishow Pack juntamente da Tintium Ishmael. Então, assim, Gluttony tem de sobra, principalmente em skill 2 entre todos esses IDs. E vamos lá. No início do combate, se essa unidade não tiver equipado nenhuma skill defensiva e ele estiver prestes a tomar um ataque unilateral de um inimigo, ele vai aplicar um stack de Lord's Guard. E vamos lá novamente para mais uma skill de stack. Eu juro para vocês que essa é tipo a penúltima, tá, gente? Isso daqui vai ativar uma assistência defensiva, né? Vai ativar uma assistência defensiva, tem um máximo de stack de apenas uma vez. E, em resumo, isso daqui vai ativar a segunda skill defensiva dele, né? Para impedir que ele tome um ataque unilateral, tá? Vou dar uma resumida para vocês porque I'm not reading all this shit, né? Mas ele também vai dar esse stack para outros aliados dele, né? Para poder impedir que ele tome um ataque unilateral. Já que isso daqui foi feito tanto para ele usar a própria skill de Clash of Bogard dele, como também para Faust Zillo, né? Para Zillo Faust, que também ganha um Assist Defense. Isso conta como se fosse um Assist Defense também, né? Então ele vai aplicar um Lord's Guard para um aliado do Reishow Pack e vai ser baseado na maior ressonância dividido por 3. E também vai estar priorizando um aliado do Reishow Pack que tenha o menor número de stacks de Assist Defense. Um máximo de até 2 aliados, uma vez por identidade. E isso exclui identidades que tenham skills que ganham Assist Defense, né? E aqui a gente tem os efeitos restantes. Nesse encontro, quando essa unidade tomar dano que leve seu HP para abaixo de 0, vai nulificar esse dano e depois o HP dessa unidade não vai poder baixar abaixo de 1, né? Não vai poder cair abaixo de 1. E essa unidade vai ganhar um stack de Tarnished Blood, uma vez por encontro. Esse stack aqui é interessante porque foi feito para combar com um ego do Battle Pass, né? Dessa season. O ego do Honglu que está na parte paga, né? Então a gente estava se perguntando quando a gente estava analisando aquele ego, como é que o Honglu vai ganhar mais stacks de Tarnished Blood se naquele ego ele morre após usar aquele ego? Não tem mais problema, gente. Tá aqui, ó. Do mesmo jeito que o Honglu do K-Corp tomava dano fatal e recuperava HP e não podia morrer mais naquele turno, esse daqui faz a mesma coisa, só que melhor. Ou seja, ele tá no suco, ele tá usando muito suco, tá no puros esteroides, tá explicado porque ele tá tão absurdamente forte desse jeito, né? Esse daqui fez amor com o suco. Fake Natty! Mas bora lá, piadinhas à parte.
Tarnished Blood, um máximo de número de stacks desse efeito é de 5. No final do turno ele vai tomar 20% de dano de HP a mais para cada stack. Ele não pode tomar stagger por esse efeito, né? Ele vai ganhar um stack no final do turno e esse efeito expira se ele morrer ou se ele se retirar de campo de batalha, né? Quando ele estiver ativando a skill de Ego, Tears of the Tarnished Blood, The End, ele vai nulificar o efeito de morte, ou seja, ele pode usar aquele Ego com todos os benefícios que ele não vai morrer com o efeito daquele Ego. Então, ele vai nulificar o efeito de morte depois do efeito de ataque daquele Ego. E no lugar, ele vai recuperar 60% do HP no próximo turno. E ele vai ganhar um damage up no próximo turno também, uma vez por encontro. Ou seja, esse Hong-Lu aqui, ele pode ficar escapando da morte várias vezes com o primeiro efeito. E com o efeito do Ego, ele pode escapar da morte uma vez, pra gente também não ficar abusando daquele Ego toda hora, né? Senão, novamente, a gente iria trivializar demais o jogo. E aqui, finalmente, depois de muita falação, depois de aproximadamente meia hora de tempo de vídeo, chegamos na passiva de suporte. Please be traceless in your deeds. Ela ativa quando tiver 6 recursos de Gluttony, né, durante a batalha, e a unidade que estiver em campo vai receber o seguinte efeito de suporte. A identidade que tiver com o menor HP em questão de porcentagem vai dar mais os tipos de Deathrite que tenham no alvo vezes 3% a mais de dano contra o inimigo, um máximo de 15%. Então esse efeito aqui vai ser bem interessante de usar se você quiser usar qualquer um dos IDs de Racial Pack, ou até mesmo algum ID que tenha skills de Gluttony, né? Mas isso daqui vai ser especialmente para os Racial Pack. Na verdade é só para os Racial Packs. A condição para porcentagem de dano a mais é tipos de Deathrite no inimigo, né? Então, para você usar a Faust, a Ryosho, a Otis, a Rodion e o Gregor, que eles têm os seus efeitos de Deathrite que eles podem botar nos inimigos, né? Eles vão estar ganhando 15% a mais de dano, desde que você tenha os recursos para ativar esse efeito de suporte, essa passiva de suporte. Então é isso daí, gente. Eu vou dar pelo menos umas atualizações aqui do canal agora, aproveitar esse tempo do vídeo, já que eu tive que basicamente fazer uma speedrun. Vou deixar vocês com as animações desse Hong-Lu aqui, as suas animações de ataque, né? Então vamos lá. Primeiramente, um pequeno aviso aqui, meu, Black Soul, em relação à minha vida pessoal, que eu não vou divulgar muita coisa. Não vou estar fazendo tantos vídeos num futuro próximo, né? Por questões de educação, né? Eu faço faculdade, já devo ter falado aqui em alguns vídeos do canal. Então vou estar um pouco mais ocupado daqui para frente, né? Principalmente ano que vem. E também por questões de saúde atualmente, pode ser que eu não venha fazer muitos vídeos. Por isso que também eu tenho feito bem mais vídeos da série de Final Fantasy Tactics Advance que tá rolando, né? Ela não tem comentário, mas eu tô postando ela aqui porque é um jogo que eu queria zerar há muito tempo. E também para quem tiver interessado em assistir, tá lá, a série já tá rolando. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui e postando ele, já tem 16 episódios, né? A série já tem 16 episódios, já tá seguindo aí. Com isso, venho dar o updatezinho também de que a gente vai estar se preparando para uma próxima edição de Gacha Salt por volta de outubro, que é quando vai rolar o evento limitado de crossover com Arknights, né? Ele vai estar funcionando como um intervalo, então a gente também vai estar tendo aí historinha, essas coisas. Não vou estar cobrindo a história do evento, tá? Já deixo isso bem claro. Mas com certeza nós vamos ter uma edição do Gacha Salt. Avisando, né, para você que joga Limbus Company, se prepare, porque esse conteúdo é verdadeiramente limitado. Vai ter 4 egos diferentes no jogo que vão estar aparecendo, né?
A gente já tem os personagens confirmados, que no caso vai ser a Faust, a Ishmael, o Hong Lu e o Gregor, que vão ser os personagens que vão estar ganhando ego. Assumo eu que pelo menos um deles provavelmente vai ser gratuito, para todo mundo ter alguma coisinha do collab de Arknights, né? Eu não acho que eles tenham a loucura de fazer um banner com 4 egos diferentes, levando em consideração que nesse jogo egos são bem mais difíceis de conseguir em banner do que um ID de 3 estrelas, né? E com isso, a gente também tá tendo aí agora a nova Mirror Dungeon, né? A gente já tá tendo ela com um sistema de conquistas, e a gente finalmente tem os 5 andares extras, né? Agora nós temos a Mirror Dungeon contínua. Então fico feliz que eventualmente, quando eu puder pegar esse Hong Lu daqui a uma semana, né? Porque se você é como eu e tá guardando a sua Lunacy e os seus tickets pro evento de collab do Arknights, você só vai ficar aqui olhando para esse ID, esperando passar uma semaninha para dia 21 desse mês poder pegar ele de graça com shards, né? Eu já estou preparado, já estou preparando recursos para upar ele assim que eu puder pegar ele. E eu vou fazer um vídeo maroto usando ele e os Racial Pack na Mirror Dungeon. Então fiquem aí de olho no aguardo para isso. Mas é isso, gente. Essas são as atualizações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esse daqui é o ID de Bad End do Hong Lu, refletindo o irmão mais velho dele, o acho que era Kong Liu, alguma coisa assim. Não lembro agora direito o nome dele. Acho que era Hong Kyu, alguma coisa assim. Infelizmente eu não me recordo. Mas assim como o irmão mais velho dele, na batalha dele durante a segunda parte do canto do Hong Lu, ele vai estar lá comandando os Racial Packs, fazendo ataques coordenados e sendo muito roubado. Nossa, cara, como aquela luta foi estressante. Foi divertida, mas foi estressante, né? Esse Hong Lu até tem umas interações especiais no canto dele. Não só com diálogos contra certos chefes, ele até ganha efeitos únicos em certas lutas do canto dele, né? Isso é bem interessante. Então é isso, pessoas. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, compartilha um comentário também para dar um feedback aqui pro canal, né? Dar um engajamento no vídeo. Se você não quiser perder nenhum vídeo aqui do canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos meus vídeos. Mas você não é obrigado a fazer nada disso se você não quiser. Então, aqui quem vos fala é Black Soul e até mais.